cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Bom dia a todas, todos, todes. Estamos aqui ao vivo. Gibi fala quilombo, nosso território vive. A roda de conversa acontece em uma sala bem iluminada, grande, similar a uma biblioteca e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado, onde 3 cadeiras foram dispostas intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado do lado direito do banner se encontra uma TV disposta na vertical que passa o intérprete de Libras ao vivo. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinado para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Grécia Mara, uma mulher negra de cabelos muito cacheados, curtos, de tom grisalho. Ela traz um macacão de mangas 3/4, estampado de branco, preto e laranja. Ele é aberto no torso, e por baixo ela usa uma blusa preta. Usa óculos retangulares de aro bege. A segunda pessoa sentada é João Lucas, um homem negro de cabelos todos envoltos em dreads de tom castanho, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ele traz a camiseta de botões com estampa africana em tons de vermelho, laranja, verde, amarelo, azul e preto, e calça marrom. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Edson de Souza, um homem negro de cabelos muito curtos rente à cabeça. Possui barba de tom castanho escuro. Ele traz a camiseta de botões de mangas curtas brancas e calça cargo bege. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim o intérprete de Libras, um homem que traz a blusa preta. Ele traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. Essa ancestralidade que pulsa meu sangue, e fazer parte desse projeto com essa galera foi fundamental para a gente fazer esse caminho de reconexão com a nossa ancestralidade, né? Olhar para trás para seguir para frente. E sou pai de 2 filhos, Nina e Tom, e sou professor aqui na Unifei, Universidade Federal de Itajubá, sou professor de engenharia e trabalho muito na perspectiva de desenvolvimento de tecnologia social para território quilombola, né? Como trazer autonomia para essas comunidades que estão fazendo essa resistência, né? Esse enfrentamento a esse projeto colonial há séculos, né? E aliar, o meu grande desafio é como aliar esse conhecimento ancestral que está nos territórios com esse conhecimento acadêmico ou sintético, né, conforme o Nego Bispo falava, que está dentro da universidade, né, para que não atravesse, para que o conhecimento acadêmico não atravesse o conhecimento tradicional e sim dialogue com ele. E aí a gente precisa, nesse processo de diálogo, trazer diversas narrativas e diversas maneiras de acessar, né, o nosso público-alvo, vamos colocar dessa maneira. Então, esse sou eu, é um prazer estar aqui. E você, Ed, quem é você? Então, eu sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Moro em São Gonçalo, ali do lado. E sou desenhista autodidata, né? Desenho desde os meus 5 anos de idade, pelo que eu lembro ainda. Sou bacharel em Ciências Sociais na PUC-Rio. Né? Hoje eu desenvolvo meu trabalho através do design, eu sou designer, né? Ilustrador e desenhista também. Tenho uma pesquisa em desenvolvimento na PUC acerca de redes sociais e a imagética que personaliza pessoas negras na internet.
Tem um livro publicado, né, pela editora Multifoco, chamado Rap Histórias, Crônicas da Cultura de Rua, e que trata da vivência de adolescentes negros, né, a descoberta da amizade, dos primeiros amores, né, na periferia. E esses adolescentes, eles ensejam montar um grupo de rap, e ali eu venho construindo, fazendo uma amálgama de histórias fictícias e coisas com as quais eu passei com meus amigos durante a minha própria adolescência, né? Já fui grafiteiro, né? Já trampei também em rádio pirata, né? Onde a gente tocava charme, hip hop, né? Sou candomblessista, sou ogã da nação de Jeje, né? E basicamente é isso. Se eu for lembrando, eu... Você vai trazendo, né? E você, Grécia, quem é você na fila do pão? Sou Grécia Mara, eu sou ouropretana de berço e de coração. Eu sou pesquisadora de ciência política, curso um doutorado, e aí a minha pesquisa é em gênero, raça e democracia. Também sou servidora pública estadual, e de toda a minha formação, a mais importante é mãe do bem. Eu me interesso muito também, sou uma mulher de axé, e me interesso muito sobre como fazer com que o que é tão rico para a gente, que é a nossa cultura, chegue a maior número de pessoas, principalmente as negras. Ô, Grécia, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi a história do Gibi, né? Como é que foi o processo, como é que, enfim, se iniciou, se desenvolveu. Se você quiser também ir mostrando um pouco do Gibi para a galera, para quem não conhece. Esse Gibi, primeiro eu fui convidada a fazer parte dessa equipe, que foi primeiro falar da equipe, que é uma equipe muito especial. A gente se juntou por meio do convite do João e conheceu o Ed, a Lide e a Vanessa, que eu já conhecia. Foi um encontro muito importante, porque cada um com seu conhecimento e com a sua vontade de contar essa história de uma forma muito orgânica, a gente conseguiu um resultado muito positivo. E pensando, né, nos personagens dessa história, a primeira coisa que a gente teve a certeza de que queria era uma família preta, pai, mãe e crianças, com nome, com profissão, fora da questão toda estereotipada que o povo preto é colocado nas histórias. Porque é importante para a gente criar as referências, né? A gente fazer e principalmente entender que, a partir dessas histórias distribuídas para a criançada do ensino fundamental, é importante que eles criem suas próprias referências. Então, a construção dos personagens era importante que a gente tivesse essa criação, né? Até pensar nos nomes, quais os nomes dos nossos personagens. A gente queria referências africanas para os nomes desses personagens, que se referissem a coisas alegres, a sentimentos fortes e que retratasse o nosso povo de uma forma muito legítima e autêntica. Então, ter as duas crianças gêmeas, né, também para remeter aos ibejes, são símbolos e questões muito importantes. Ô, Grécia, desculpa te interromper. O que são ibejes? São gêmeos. São gêmeos. Então, essas duas crianças são duas crianças gêmeas que são filhos de um casal negro, que mostra a referência que eles têm de uma forma muito bonita. Então, a gente foi construindo, não em cima da dor, né? Principalmente por ter essa história distribuída para as crianças e pensar nessas referências para as crianças, a gente não queria construir uma história em cima de dor, a gente queria construir uma história em cima de alegria e em cima do que é importante para a gente, né? São referências que a gente recebe em casa. A gente conversa muito sobre isso, né? Que muitas vezes o racismo ele não é conversado dentro de casa, é uma conversa muito difícil, é uma conversa dolorosa. Então, tem muitos lares que não se discute o racismo. E a gente aqui não queria discutir o racismo com as crianças. A gente queria mostrar para elas a força que elas têm, a importância do cabelo crespo, a importância
da variedade de penteados e formas que a gente pode colocar o nosso cabelo. Por isso que a mãe tem tranças longas e no decorrer da história a filha pede para a mãe para fazer e prender o cabelo da forma que prende o cabelo dela. Então são símbolos muito importantes para a gente, né? A gente por muito tempo teve que repetir uma cultura que não era nossa, né? Às vezes esconder símbolos esconder os nossos símbolos. Então aqui a gente quis que essa mãe, deixa eu mostrar para vocês, a mãe e o pai, olha que lindos, a Jacira e o Francisco. Então essa mãe e esse pai, eles passam essas referências para as crianças e façam com que elas tenham um orgulho de ser quem são, de estar onde estão, de saber de onde vem, né? É importante a gente saber de onde vem e olhar para trás e entender os nossos símbolos. Vou passar para o Ed. João, por favor. Sim, sim. O Ed foi quem criou os desenhos, o ilustrador, né? Ele que criou as características físicas de cada personagem. A gente tem, por exemplo, a Vó Tita. A Vó Tita foi pensada como uma homenagem à Dona Tita, centenária, né, quilombola, aqui do quilombo Morro Santo Antônio. Está aqui com a folhinha com a folhinha de benzeção aqui na mão. Essa aqui é a Guiné, né? Está com a guinézinha aqui na mão. O Lucas Aquim e a Luana Ayó, que são protagonistas, e são personagens, né, esteticamente, que a gente percebe que valorizam justamente essa estética preta, né, do cabelo, dos acessórios. A minha filha, por exemplo, pediu para comprar, e a Vanessa, a mãe dela, teve que se desdobrar para comprar, por exemplo, a roupinha igual da Luana aqui, né? De tão lindos que ficaram os personagens e os pais que a Grécia já mostrou, né, com o cabelo trançado ou com o black, né? O cabelo é um marcador muito forte de africanidade, né? Dessa afrodescendência. E, Ed, como é que foi para você, né? Porque eu lembro que nas nossas reuniões iniciais a gente, né, pensava, o nome vai ser assim, vai ser tal. Nas primeiras reuniões a gente discutia um pouco como que seria o perfil dos personagens, né, o perfil psicológico mesmo, né, onde que eles trabalhariam, o que eles fariam, e por aí. Como é que foi o processo para você, primeiro, né, enfim, esse povo mineiro aleatório te chama no Instagram, né, eu o conheci porque ele fez um trabalho para um primo, então a gente não se conhecia, e topar essa parada, essa viagem. E, além disso, como foi para você o processo de, através da nossa conversa, né, das nossas reuniões, trazer para o papel esses personagens? Porque, para a gente, pelo menos, quando eu vi os personagens a partir do que a gente havia pensado, eu estou assim, gente, é exatamente isso, ou é melhor do que eu havia imaginado, né? Então, o Ed, ele teve muito a capacidade também de artista, né, gente? Artista talentoso e conectado com essa veia ancestral, porque a espiritualidade, ela também bate nesse momento, né? E, enfim, como é que foi esse processo para você? A Marimba Anne, ela chama de Azili, né? Que, na concepção dela, no livro que ela escreveu, Iurugo, eu esqueci o restante, mas fala sobre o pensamento filosófico europeu. O Azili é um encontro o encontro espiritual e cultural entre pessoas que nunca se viram, né? Que nem você vê os dançarinos de break nos Estados Unidos ou no Brasil, e aí você vai descobrir, através de vídeos antigos, pessoas que dançavam similar, né, de forma similar, uma forma de break, digamos assim, agora, que a gente nomeia, né, na África do Sul. Né? Então, é uma forma que a gente chama de Azili, isso. Né? E quando o João falou comigo, quando ele entrou em contato comigo, eu bem não sabia, assim, a princípio, qual era a proposta, né? A gente foi conversar quase que uns 5, 6 meses depois. Né? A princípio foi muito impactante, porque eu não falei anteriormente, mas meus pais são daqui de Minas, né? Minha raiz é toda mineira, né? A minha família materna é de Barbacena e minha família paterna é de Manhã-Mirim.
E eu já fiquei assim, muito emotivo por poder fazer alguma coisa que fosse relacionado a Minas Gerais, por conta dessa ligação de toda essa construção. E para pessoas negras no Brasil, a gente tem uma história comum que ela se referencia na maioria das famílias, né? Geralmente a mãe era doméstica, o pai tinha um trabalho informal ou era militar, como foi o meu caso, né? E passamos por atravessamentos socioculturais muito parecidos, independente da localidade onde a gente mora no país. Né? Então, no momento em que a Grécia, a Lidiane, a Vanessa, que chegou aqui agora, o João, trouxeram a história, fazer a leitura do que eles queriam que fosse visualmente visto, ficou mais fácil, porque, por exemplo, eu sou de 75, né? Então, vivi a minha infância no finalzinho da década de 70 e no período da década de 80 todo. E, desde criança, eu coleciono revistas e quadrinhos desde 7 anos de idade. Eu tenho uma coleção de 5.000 revistas e quadrinhos. Então, naquele período da minha infância, não tinha essa referência de personagens negros, né? Geralmente os personagens eram antropomórficos, né? Da Disney, Pato Donald, Chipatinhas e tal. Ou Maurício de Souza, você tinha a Turma do Pererê, do Ziraldo, né? Onde Pererê seria a referência de um personagem negro, né? E como não tinha essa referência, como a gente não teve essa absorção cultural durante a infância, isso aí deixou uma brecha muito grande na própria construção da nossa imagética pessoal, de se ver enquanto indivíduos, né, indivíduos na nossa sociedade. Então, eu sempre busquei retratar o que, assim, dentro dos desenhos, desde do momento mais incipiente, quando comecei a desenhar, o que eu tinha em volta, que era eu e os meus colegas, todos negros, né, morando no bairro de periferia, faziam uns gibis bem fanzine quando era em casa. E já na adolescência, com a construção de uma ideia racial, né, de uma leitura racial mais apurada, eu comecei a trazer essa negritude para a minha arte em si. Então, quando eles trouxeram a proposta, não foi difícil você fazer uma leitura, porque o que o gibi ele traz é um déficit muito grande que a gente tem, culturalmente falando, dentro dessa ramificação de histórias e quadrinhos, ou até da própria literatura em geral. Uma família preta, né, com referências saudáveis, né, porque, geralmente, as referências são que as pessoas trazem, e eu sou bem... eu acho que é um assunto bem polêmico, até porque eu sou bem contraditório ao pensamento de pais ausentes, porque pais ausentes têm uma série de situações, às vezes por ausência por causa do caráter, às vezes por ausência por causa do trabalho, né? Então, a gente tem ali um pai presente, a gente tem uma mãe presente, a gente tem filhos educados que pedem bênção, né? Que é uma referência muito tradicional e cultural de famílias negras e brancas também, né? Mas eu não tenho muito conhecimento dentro do contexto de famílias brancas, né? Meu conhecimento dentro de famílias negras mesmo. Então, assim, culturalmente, na minha família, sempre foi doutrinado, desde quando éramos pequenos, pedir bênção aos mais velhos, chamar todo mundo de senhor e senhora, né? Que é uma trava que eu tenho até hoje. Então, se falar assim, eu sou você, eu não consigo. Né? Eu vou chamar de senhor, vou chamar de senhora, porque isso aí é toda uma construção que foi feita dentro do subconsciente, que assim, eu acho muito respeitoso e muito legal. Então, a revista ela traz essa perspectiva que ela não é apresentada dentro, como eu falei, dentro da literatura, dentro das histórias em quadrinhos. A gente não tem referências de famílias negras saudáveis, de homens negros saudáveis, de crianças negras saudáveis, né? Na mídia em geral, culturalmente, eu sou do Rio de Janeiro, né? E assim, o Rio de Janeiro ele tem toda aquela ideia de uma cidade violentíssima, né? O nosso trato de amizade um com os outros é violento. Eu estava até brincando com eles que eu amo o sotaque de vocês, porque para a gente é muito fofinho, porque lá a gente se cumprimenta xingando, né? Então, assim, há uma cultura local de você tratar crianças como adultos, né? Principalmente crianças negras, né? Você não trata criança como criança. Então, você
tira toda aquela possibilidade de infância e de inocência e de construção da própria personalidade da doente criança, né, quando você trata ela como adulto ou trata ela como um potencial perigo para a sociedade. Né, que aí a revista ela vem quebrando isso também, mostrando crianças interessadas num viés diferente do que culturalmente, mediaticamente nos é mostrado, e que na vida real a gente encontra crianças assim. Então, quando eles trouxeram a ideia, foi fácil fazer essa construção, porque, como eu disse, é um déficit muito grande que a gente tem culturalmente de mostrar essa outra realidade. A realidade que é mostrada é totalmente diferente, é díspare. Né? Geralmente você mostra a realidade de uma criança negra na favela, que está entre o tráfico e entre uma vida de redenção, mas não oriunda de uma família saudável. Então, a gente trouxe isso porque é a referência que nós temos. Legal, legal. A gente, conforme, né, a gente está comentando aqui, foram várias reuniões, várias discussões para a gente, do macro ao detalhe ali, né, do nome ao penteado, a narrativa, né, tudo foi sendo discutido. E, assim, eu acho que uma importância do gibi também, queria saber a opinião depois da Grécia e do Ed, foi essa luta, na verdade, que a gente tem que travar para construir uma narrativa contracolonial. O Itamar Vieira Júnior mencionou isso ontem, inclusive, né, em sua fala. A gente ainda vive um processo de organização social colonial. Né? Então, se a gente pensa no nosso país, desde quando ele foi invadido até hoje, a balança comercial, por exemplo, ela ainda se baseia em exportação de commodity mineral, vegetal, né? O agro é pop, a mineração só traz benefício. Estando em Itabira, isso é mais forte ainda, porque a gente vive, a gente sente isso. Né? Então, a gente continua exportando commodity, matéria-prima, e bens, e para importar bens manufaturados. Né? É isso que a gente estudou desde o processo, desde sempre. E a independência, né, embora tenha sido, é um marco histórico, não mudou isso. Então, é importante, e isso está presente em diversos aspectos, inclusive no que tange a pirâmide social da nossa sociedade. Né? A pirâmide social que coloca homens e mulheres negras na base e homens e mulheres brancos no topo. E e isso se faz, né, essa estratégia de dominação se faz de diversas maneiras, e uma das maneiras é a partir da história que é contada. Né? E a gente precisa cada vez mais, né, parafraseando o Samba da Mangueira, contar a história que a história não conta, que é a história da nossa perspectiva, na perspectiva do povo preto, na perspectiva do povo indígena. E isso não é uma tarefa tão simples assim, porque muito da nossa história foi apagada, então a gente tem que ir ali pegar alguns retalhos, né, e juntar, mas, ao mesmo tempo, assim, os valores a gente ainda carrega com a gente. Só que a gente carrega também os valores coloniais, né, ao longo né, desses séculos aí de exploração. Então, é um desafio a gente entender quais são os valores do nosso povo mesmo, do povo preto. E um dos caminhos é através do processo de aquilombamento, né, porque a gente tem que estar com a gente para saber quais são valores nossos. Né? Grécia, até que ponto o gibi ele avança nesse sentido? Até que ponto a gente consegue trazer isso? Como é que foi o processo? Quais são esses valores? Porque foi uma das nossas preocupações, né? Esses valores ancestrais que a gente traz no gibi. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim. É importante até falar como que a gente começa a história. Né? A história do gibi começa com a professora falando sobre a Lei Áurea, né? A princesa Isabel libertando os negros da escravização, e isso já é questionado. Né? A primeira cena do gibi já é esse questionamento da professora falando da abolição, e as crianças, por terem essas referências dentro de casa, falam, mas
antes da abolição, teve muita história antes, teve muita resistência antes. E aí é importante a gente também colocar no gibi, para além da referência, estética e valorização cultural, também a história sobre a nossa perspectiva. É muito importante contar a história sobre a nossa perspectiva. E aí a gente coloca, nessa primeira sessão, a história de vários abolicionistas, a importância de que a abolição ela não veio simplesmente no dia 13 de maio. Isso já é... os negros não foram sequestrados. Primeiro, né, a gente passa a falar de sequestro dos negros, porque ninguém veio para cá porque queria por livre e espontânea vontade submeter a um trabalho violento, né? Então, houve um sequestro e os negros chegaram aqui só com o corpo, né? Só com o corpo, sem seus símbolos, sem um nome, né? Eles não tinham um nome, então chegaram com sua ancestralidade e com sua resistência e com seus símbolos, né? E isso a gente tem até hoje. E por isso que aqui a gente coloca todas essas questões de tentar contar a história sob a nossa perspectiva. Então, contar a história dos abolicionistas, contar a importância também do território quilombola, contar a importância e o vínculo, né, do povo quilombola com o território, e isso é muito importante. E, para além disso, a gente também conta no gibi essa coexistência não harmônica entre a mineração e a cultura latifundiária que ameaçam esses territórios. Então, dentro do festival Fala Quilombo, era importante também que a gente trouxesse essas questões, né? Visto que o gibi ele foi construído dentro desse festival, desse projeto, é importante também isso estar aqui e a gente contar essa história sob essa nossa perspectiva. Porque, se a gente continuar também com as histórias sob a perspectiva colonial, sob essa ótica de dominação, a gente acaba, né? E o nosso povo é muito forte e não acaba dessa forma, e a gente vê aí que esses os nossos símbolos e a nossa cultura, ela sobrevive. E é importante também, aqui, a gente, em cada sessão, são 3 sessões, o gibi, e na primeira sessão a gente fala dos abolicionistas, na segunda sessão a gente fala sobre demarcação territorial quilombola, e tudo isso pensando no que é, mesclando, né, a importância de um contexto histórico com o que é lúdico. E para além disso, né, pensando no que tem valor e gera uma referência para as crianças, é pensar que a gente coloca aqui a importância da capoeira, a gente coloca a importância da roda, né, a circularidade, que é muito importante para o nosso povo, e a gente coloca a roda o tempo inteiro, né? É uma roda quando as crianças vão ouvir a avó Tita, é uma roda quando a família se reúne para almoçar, é uma roda quando a família se reúne para cantar música, que é muito importante para o nosso povo. Então, são todas essas referências que, junto com o contexto histórico, que é importante que a gente coloque, esteja aqui, e esse foi o nosso objetivo, de fazer com que esses símbolos estivessem presentes, a história estivesse sendo contada sob a perspectiva preta, e tendo a necessidade de ter uma história contada sob a nossa perspectiva. Folheando aqui o gibi, eu me deparei com a parte que a gente mostra 3 orixás. Quando a gente fala de valores ancestrais, valores, né, africanos, valores do povo preto, um valor, uma base que nos trouxe e nos mantém até aqui é a espiritualidade. A espiritualidade africana, generalizando, né, embora seja um continente com dezenas e dezenas de países, ela parte de um pressuposto diferente do pressuposto eurocristão, que é a gente não ter um Deus só, né? O monoteísmo, ele é politeísta, né? E no processo, as religiões são politeístas, assim como as indígenas também. E no processo de colonização, Ed,
E nesse processo de epistemicídio, né, que é se matar uma maneira de pensar, que é o que o projeto colonial faz, ele, dentre outras coisas, ele demoniza o sagrado, né, de quem você quer apagar, né, de quem você quer dominar, escravizar. E aí a gente falar de orixá em escola é BO, né? Porque, assim, meus filhos estudam numa escola municipal aqui de Itabira e é super comum eles chegarem cantando músicas evangélicas ou rezar antes de entrar. Agora, se for falar de Exu, né, se for falar de um orixá, aí é coisa do capeta. Inclusive, Exu é sincretizado como demônio, né, pela colonialidade. Então, assim, é um tema também muito, muito complexo de se trazer, embora necessário, né? Elza Soares já dizia Exu nas escolas, a gente tem que trazer Exu nas escolas como um princípio, inclusive, filosófico, né? Porque ele é o princípio da contradição, da comunicação, ele é o princípio, né, a ponte entre... Ele é o princípio da dialética. Então, assim, não é que e as pessoas têm que entender isso, e têm que entender isso desde lá de baixo. Desde lá de baixo, que eu quero dizer, desde a primeira infância, né? Como que você vê essa perspectiva de trazer a espiritualidade africana, né, dos terreiros, para um gibi para ser aplicado nas escolas, né? Só lembrando, pessoal, tem até professores aqui, depois seria até interessante a gente abrir um tempinho aqui para quem trabalhou com esse gibi, dar um feedback para a gente. Mas como que você vê essa questão a necessidade, talvez, a gente ter que trabalhar essa espiritualidade, né, e trazer esse conhecimento, mas em um contexto também de muito preconceito? A Lélia Gonzalez, ela trazia no texto dela, esqueci o nome, vocês vão me desculpar, categoria, esqueci o nome, né, mas sobre a questão da denegação do negro, né? De você ter todas as suas raízes africanas, você ser construído dentro de uma cultura africana e você negar, né, que é uma coisa que a sociedade brasileira ela faz muito, ela olha para a Europa, mas ela não olha para o eixo de construção dela, né, do Império Transatlântico Português, que envolvia Angola, Brasil e Portugal. E o quanto que nós temos de África dentro da nossa cultura, dentro da nossa vivência no dia a dia. E, por conta disso, por conta desse olhar eurocêntrico, desse olhar colonizador, muitas vezes a gente deixa de absorver, de vivenciar, de conhecer, de aprender sobre outras formas de vivência, né? É muito interessante que, ultimamente, a gente tem falado muito sobre a questão ambiental, né? Sobre os passos que nós estamos para um momento sem volta no mundo. E quando você observa quais seriam as soluções elas podem ser todas encontradas na ancestralidade, nos povos ancestrais, seja nos grupamentos nativos, né, indígenas, seja nos grupamentos africanos, na forma de vivência, né, nas tecnologias que foram aplicadas, que elas trazem toda uma circularidade e uma complementaridade para a vivência na Terra, que foge dessa ideia de progresso que está levando a gente para um estado de caos, né? E por que eu estou trazendo isso? Por conta desse preconceito que se há sobre as religiões de matrizes africanas, que, assim, geralmente as pessoas ilustram muito o Candomblé, a Umbanda, mas a gente tem a Jurema, né? A gente tem mais de 10 ramificações de matriz africana no Brasil, no Maranhão, então, mas só para corrigir o João, me desculpa, tá? Essa ideia de uma religião politeísta, entende? As religiões de matriz africana não são politeístas, entende? Elas são monoteístas, entendeu? Existe um Deus, Orumilá é um Deus. E abaixo dele vem os orixás. Orixá não é santo, orixá não é Deus. Essa ideia da gente tentar ler o orixá
através da leitura de deuses, né, que aí a gente traz o panteão grego, o panteão egípcio, o panteão nórdico, né, eles eram lidos como deuses, mas dentro das suas próprias comunidades não era a mesma coisa de deuses, né, e a gente não lê orixá como deus, orixá é orixá, né, então existe um pai maior e todas aquelas características da própria personalidade dele que são os orixás, né. Então, por conta de todo esse colonialismo cultural que a gente sofreu, a gente acaba tentando fazer uma leitura de toda uma cosmologia rica, poderosa, através de uma lente de um só povo, que é um povo europeu. E, por conta disso, nós nos tornamos iletrados para a cultura mundial, por um recorte muito mais amplo, sabe, por uma leitura de mundo, por uma diversidade cultural que nos tornaria e pode nos tornar mais ricos socialmente, né? Se a gente for a nível de Brasil, o Brasil ele é muito multifacetado, né? Eu estava brincando com o sotaque de vocês, mas assim, perto de vocês o Rio de Janeiro é um ovo. E vocês aqui não têm um sotaque só, né? Existem várias minas, existem vários grupos, né? Vocês fazem divisa com vários estados, então vocês absorvem muita coisa. E isso torna o mineiro um dos povos mais ricos culturalmente no nosso país, né? Então, nós, enquanto país, nós somos amplamente ricos, mas se a gente ficar dentro de um contexto higienizado, buscando somente um olhar, somente um viés cultural, a gente vai simplesmente aniquilar com todas as possibilidades que nós temos enquanto humanidade, enquanto seres humanos, culturalmente, na nossa própria intelectualidade, e para soluções que nós temos para as nossas próprias vidas. Então, esse preconceito que foi construído para com não somente as religiões de matriz africana, mas com toda a cultura africana, ele é danoso somente para quem realmente pratica o preconceito. E trazer isso para o gibi foi uma quebra. As reuniões, né, falar assim da Lidiane, que não está aqui, da Vanessa, da Grécia, né, porque elas nunca pegaram o roteiro e o que elas fizeram, né, para poder você amarrar toda uma cultura ancestral e trazer de uma forma lúdica, né, e lúcida também, para que você possa, pelo menos, colocar esse público infantil num caminho de conhecer suas próprias raízes, de conhecer a sua própria cultura, a forma como foi trazido aqui, além de corajosa, porque a gente sabe os obstáculos que a gente enfrenta, né, politicamente, né, dentro de um contexto religioso também, para você poder trazer outras visões de mundo, né, além de muito corajosa, foi muito inteligente. Então, assim, o gibi ele é uma quebra mesmo de paradigmas em todos os sentidos, né, tanto em todos os sentidos de emancipação mesmo mental, né, porque a gente fala da emancipação financeira também, né, você fala de uma emancipação espiritual, de uma emancipação intelectual, entendeu? De uma quebra, né, com essa cultura homogeneizante, né, unidisciplinar, que muitas vezes é imposta para a gente. Então, assim, esse é o meu parecer acerca de você trazer, né, essa coisa das religiões de matrizes africanas e outros elementos também que você traz dentro do gibi. Isso aí, Ed. Obrigado, inclusive, pelos ensinamentos, né? O Ed é o nosso griot. Está no caminho, está no caminho, está no caminho, está no caminho. Nas nossas reuniões, o Ed fala um pouco da dinâmica das reuniões. Às vezes a gente estava na discussão, sei lá o quê, e nós três falando, eu, Vanessa, Grécia, Lid, aí o Ed pedia fala, aí vinha aquela voz assim da sabedoria. Aí todo mundo, ai, Ed, você é demais. Era um pouco assim. Ele, né, tem essa capacidade, na minha opinião, assim, estava mais distante, né? Inclusive emocionalmente, né? Porque nas reuniões tinha briga, tinha tudo. Mas não vamos entrar nessa parte, não. Vamos entrar na confluência e não no conflito. Grécia, a gente tem a lei, né, 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que é a lei, né, da obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana, história e cultura indígena nas nossas escolas. As leis foram um grande avanço, são um grande avanço, mas o Brasil é cheio de grandes avanços que não se concretizam.
esse gibi está sendo distribuído e disponibilizado para 10 mil alunos das escolas públicas aqui de Itabira. Isso também é bastante assim, inovador, assim, é uma grande vitória, mas a questão é como aplicar, né, Luana, também, esse material, e enfrentar essa dificuldade. A gente está partindo para o final da nossa conversa, então eu vou engatar uma pergunta aqui, vou abrir para vocês também fazerem perguntas, e depois a gente passa para os dois convidados fazerem as considerações finais, pode ser dessa maneira? Então, uma das perguntas é, né, como esse gibi, né, vocês entendem que esse gibi está alinhado com essas duas leis, né? Aqui a gente está falando muito do povo preto, mas a Lei 11.645 é da cultura indígena. E aí queria saber de vocês também o que vocês estão planejando para a segunda edição do Gibi, que vai vir, se tudo correr bem, em alinhamento aí com essas duas leis. E eu gostaria de saber de vocês também, né, se tem algum comentário a fazer. Vanessa, que é uma das participantes do Gibi, se tem alguma coisa a falar. Luana, ou, né, alguém aí que esteja trabalhando com Gibi, gostaria de fazer alguma pergunta para a gente passar para as considerações finais aqui do pessoal. Se tiver pergunta, eu passo o microfone para ficar registrado no... Bom, a Lei 10.639... Eu só vou ver se alguém tem alguma pergunta, Grécia. Porque aí a gente já responde tudo de uma vez, que a gente já está no... Tem uma pergunta? Oi, gente, parabéns. Estou encantada, quero pegar o gibi. Acho que o Ed trouxe um pouco do que eu ia perguntar inicialmente, que era da inserção desse material na rede de educação, né? Eu sou de São Paulo e a gente tem um grande enfrentamento com o município e com o Estado, não só para colocar o material dentro do espaço educacional, mas também como que a gente promove a aplicabilidade desse material. E aí a minha questão é se vocês pensam em fornecer formações para esses educadores, né, para que isso possa ser aplicado de forma efetiva, porque um desafio é colocar lá. O outro desafio é como os educadores vão lidar com esse material e com a contrapartida, não só da instituição educacional, como das famílias. Então, a gente está falando de orixá dentro de um gibi, e aí a gente sabe que o processo de demonização da nossa religião, ele é a contrapartida, muitas vezes, das famílias que também não recebem a orientação da própria educação para falar a respeito disso, né? E aí a educação acata e tira o material, mas não há uma discussão. Então, eu queria saber se vocês pensam nesses processos formativos aqui, inicialmente para Itabira, porque em São Paulo eu acho que é uma dinâmica que a gente vem tentando fazer dentro da educação, e também dizer da referência, né? Eu tenho 2 filhos, e o Gibi ele foi um processo absolutamente importante no processo de alfabetização dos meus filhos, porque estudavam longe de casa, então eu tinha uma dinâmica de... A escola era perto do meu trabalho, então o transporte público era o lugar onde eles folheavam gibis, e eles não tinham referências. A referência, e não anula a contribuição de Maurício de Souza, mas eles não se viam. E também parabenizar por pensar em outro modelo de família que não seja essa que as pessoas julgam ser uma família preta, desestruturada. E sair desse movimento não quer dizer que a gente não tenha os nossos problemas, mas é apresentar para essas crianças outras possibilidades. Então, parabéns aí pelo trabalho. Alguém mais, pessoal? Não? Então, Grécia e Ed, se vocês quiserem responder. Vanessa, quer falar? Bom dia, gente. Oi, Ed. Tudo bom? Eu sou Vanessa, também participei do Gibi. Respondendo à pergunta, a gente, quando pensou o Gibi, eu estou aqui com a Luana, com as meninas da educação, a gente pensou justamente fazer essa formação. Então, a gente fizemos algumas formações com os professores, inicialmente de biblioteca, porque esses gibis eles ficam na biblioteca e os professores vão, cada turma vai trabalhar o gibi. Algumas escolas já estão trabalhando, mas outras ainda não. Então, porque né, cada escola tem o seu calendário, o seu cronograma. Mas talvez as meninas possam falar mais de como está sendo isso dentro da escola.
Além do festival, além do gibi, a gente também, junto com isso, a gente fez uma exposição. Eu trabalho no museu, essa exposição está lá, que é o mesmo nome, Fala Quilombo. E aí, o que tem acontecido? As escolas municipais estão indo para lá, e os personagens do gibi estão na exposição. Então, o gibi está lá disponível, e esses personagens estão lá. Então, as crianças, aí as professoras falam muito dessa complementariedade, que eu também sou professora, a gente, às vezes, sente essa dificuldade disso. Então, o gibi, junto com o trabalho na escola, com os professores, e chegam lá a questão da religiosidade, por exemplo. A gente tem atabaque, a gente está falando da religião, do axé, e eu estou vendo todas as pessoas que chegam, tocam o atabaque, entendendo que é a força sagrada. E elas conseguem ver a sua força sagrada se manifestar através do toque do atabaque, porque as luzes piscam, acontece tem essas coisas que a tecnologia ajuda a gente também. Então, a gente traz a tecnologia ancestral para dentro. Então, a maneira que a gente achou, inicialmente, para o gibi chegar e para ajudar foi isso. Fazendo essas formações, foram 3 formações lá com os professores de biblioteca. Teve uma formação geral, que foi com o João, com a Lid, que não está aqui, eu participei também, que foi com a Secretaria de Esporte, porque esse gibi também chegou em todos os projetos sociais da Secretaria de Esporte e Lazer da cidade, que são esses que estão na periferia, né? Então, são vários projetos, e aí capoeira, futebol, enfim. Então, a gente tentou justamente trabalhar, porque uma ideia na nossa reunião sempre foi essa, a gente precisa trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, fazer o Ubuntu, né? A gente precisa fazer isso, e a educação é esse caminho. Então, as professoras do município, da rede municipal, estão sendo uma grande parceira, e aí as professoras da rede privada também, que estão conhecendo, ficam enlouquecidas, todo mundo quer o gibi em PDF, porque realmente é algo que elas chegam e falam assim: Vanessa, eu estou trabalhando isso, muitas falam que quilombo é lugar de nego fugido, aí chega lá a gente fala, não, quilombo é lugar de liberdade. Então, a gente já começa a mudar essa narrativa, e isso é um processo, né, é uma construção, e é uma construção conjunta. Então, aqui em Itabira, a gente tem essa sorte, essa possibilidade de contar com essa parceria, porque, realmente, os professores eles abraçaram o projeto junto com a gente. Eu só gostaria de frisar, meu nome é Sandra, estou muito feliz de ver tanta gente preta aqui, no FLI em geral, né? Feliz dessa mesa acontecer, né, João? Um desejo de João, que o Ed está aqui. Ed, você foi desejado demais. A Débora, assim, está apaixonada. Débora já deve ter procurado a Débora Tersália e outros mais, né? E é só o início desse namoro com você. Meu nome é Sandra, eu estou como curadora local já tem alguns anos aqui da FLI, e o fato da gente ter... Acho que esse ano foi um ano mágico para vocês, né, para todos nós, porque o gibi já vinha trazendo Dona Tita, já é fruto de uma pesquisa do Quilombo. Esse ano, centenário de Dona Tita homenageada pela FLI, como fanfic, o documentário. Nós fizemos uma mesa, vai ter uma mesa do Fala Quilombo, né, mais a Aguilagem do Camargo juntas, né, amanhã, que também foi fruto desse pensamento, sabe? A gente queria aproximar a Aguilagem do Camargo, que é uma coisa nossa, né? com o trabalho que foi feito com Vanessa, que você participou, o trabalho de pesquisa de todos nós. Mas o trabalho que Luana e as meninas desenvolveram na Secretaria, ele é só o início. Nós temos aqui mais de 7 quilombos, apenas 2 registrados, Morro Santo Antônio e Capoeirão. E o que acontecia era o seguinte, os negros ficavam lá, os brancos mestiços aqui, a gente não se falava. Né? Agora, por uma força que está se alargando, o quilombo está muito mais presente na cidade, na nossa fala e no nosso cotidiano. Então, é só o início, sabe? Quem está fazendo esse alargamento está fazendo com pé de cabra, mas estamos alargando, né? Essas discussões, as conversas, e eu acredito que é só o início, né, desse namoro que começou com o João, com Vanessa, com Grécia, com Lid, que eu não conheço a Lid, mas que a gente vai tentar trazer e fortalecer e formar, mesmo com força, mas eu acredito que com essa gestão de mais 4 anos vai ser possível a gente fazer mais coisas. Então, muito obrigada pela sua vinda, pela mesa, João, valeu a pena mesmo a gente ter brigado, e que esse gibi, eu acho que já deve ter uma segunda edição. Pensar em como, sabe? E que talvez pode ser, aí, de repente, o primeiro de outros que virão, sabe? Que nós precisamos de mais conversa, de mais registro. Obrigada. Bom, a gente
tenho muito interesse em fazer outras edições do gibi, outros volumes, e não foi à toa que a gente colocou aqui número 1. Então, é apenas o primeiro volume desse gibi. E aí, para essa, a gente já começou a conversar sobre esse volume 2 e pensar mais em colocar a cultura indígena junto com a cultura africana. E é importante, né, continuar com a valorização do território. Se nesse primeiro volume a gente falou muito sobre a valorização do território quilombola, então a gente também valorizar o território indígena e colocar outros símbolos que também para a gente é muito importante. Já está acabando e eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o João, Ed, Vanessa, e estou muito feliz de ter falado desse gibi, falado para vocês desse gibi, ter sido convidada a trabalhar na elaboração dele, porque é um trabalho que muito importante, porque nos atravessa pessoalmente, né, a questão racial e a valorização da cultura preta. Então, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui na Flitabira, estou muito feliz de estar junto com o Ed, com o João, aí, João, com o Ed, né, o Ed. Primeiro o Ed, depois o resto. Me traz muito orgulho esse trabalho. Então, obrigada. Agradeço a todos de estarem aqui, né, ouvindo a gente. Eu vou tentar ser bem sintético, né, porque a gente já está no fim, mas só para falar que o gibi, se eu for tentar resumir ele, eu resumiria ele como uma ressignificação, né? Gibi era um termo que era utilizado no início do século XX de forma pejorativa para crianças negras no centro do Rio de Janeiro, para os meninos negros, né? E o primeiro personagem, chamado Gibi, era um garoto negro que era desenhado com aqueles estereótipos de lábios muito grossos, né? Todo preto, né? Pele preta e com roupas rasgadas, e ele era iletrado e era maltratado pelos outros personagens. Como ele foi se popularizando, o jornal O Globo, ele tinha a divisão dele de revistas em quadrinhos, né, que aí criou a revista do Gibi, que trazia outras histórias e não o gibi em si. O gibi, o personagem, ele vinha somente na capa. E durante muitos anos foi assim, até mais ou menos o final da década de 60. Só que aí, na cultura popular, a gente não trouxe a questão das revistas em quadrinhos. Revistas em quadrinhos, para a gente, se tornou gibi, por causa daquele personagem negro lá atrás, que hoje ele é ressignificado com esse casal de irmãos aqui. Então, ela tem todo um contexto, ela é muito mais profunda do que parece. Então, é isso. Obrigado, Ed. Esse é o Ed, galera, esse é o Ed. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas aqui. Eu acho que é muito simbólico esse movimento acontecer em Itabira, que é uma cidade preta, né? 72% da nossa cidade é autodeclarada negra, e bem acima da média nacional, né? Isso não é à toa. O povo negro que minerou essas montanhas forçadamente, ele está aqui ainda fazendo resistência. A gente tem 2 comunidades certificadas, mas a gente tem várias comunidades pretas, rurais e urbanas, passíveis de certificação. E, para finalizar, eu diria que a revolução quilombola e quilombista já começou e só não percebe quem não quer, e o gibi faz parte disso. Obrigado, pessoal.